Bianca, boa noite, tudo bom? Boa noite, tudo bem? Tudo bom. Vamos lá, me explica melhor essa questão. Vamos lá. Eu estou com um caso. A atividade é pintura com uso de pistola. Então, na perícia, foi feita uma quantificação tanto de ruído quanto de calor, e ela enquadrou também no anexo 13, a atividade de pintura, para insalubridade de grau máximo. O funcionário em questão, ele trabalhava no turno noturno, ele trabalhava na madrugada. Então, por muitas vezes, ele recebia, ele pegava lá o EPI, lá na empresa, só que não havia um registro dessa entrega. Então, Tá, no dia da perícia, ele alegou que ele utilizava todos os EPIs, só que na ficha de EPI tem alguns períodos no qual a perita considerou que ele não estava protegido, porque não tinha descrito, né, na ficha de EPI essa entrega desses EPIs. Outro erro grave que a empresa cometeu foi o uso da luva não adequada. Então, ela colocou lá creme protetivo e a luva nitrílica. Eles estavam usando também, além dessas duas, uma luva de PU, uma luva para agentes mecânicos. Então, ela colocou lá no laudo que essa luva não era própria para agentes químicos, então essa luva não protegia ele naquela atividade. Vamos por ok. partes. A codificação de ruído foi feita usando decibelímetro, não foi feita aferição, não foi feita na região auditiva desse colaborador. A quantificação de calor, eu acho que até passei, acho que 2 semanas atrás, uma foto, né, que eu tirei no dia da Sim, perícia, uma foto de uma forma bem errada, no qual ela está fazendo essa quantificação, ela está usando o aparelho embaixo das rodas, né, que ali é uma empresa de pintura de rodas, e aí ela não fez. Só que, aí é que está a dúvida. A quantificação tanto de ruído quanto de calor, nos documentos da empresa já se encontram acima do limite de tolerância. Então, no dia tá. da quantificação, o ruído ficou acima, calor ficou abaixo, pela amostragem dela. Só que ela utilizou a própria documentação, o próprio PPRA, que se encontra acima a temperatura. Então, houve Tá. 3 enquadramentos. Houve enquadramento para ruído, houve enquadramento para calor e houve enquadramento para produto químico, atividades de pintura com uso de pistola, e aí a FISP que tem hidrocarbonetos aromáticos, essa tinta que ele utilizava. Ok, vamos lá. Bom, então vamos lá. O dela deu acima e o da empresa está abaixo? O dela, É, o ruído tanto da empresa, documentação da empresa, quanto dela está acima. ok, sem problema. Bom, foi entregue protetor auricular? Ela considerou só 2 períodos no qual esse funcionário está em atividade insalubre. Então, acho que 7 meses. Ele trabalhou 5 meses na empresa, 9 meses, ela enquadrou com datas. Então, esse daqui é o meu primeiro laudo. É o primeiro Beleza, sem que eu problema. tô com esse laudo sobre aquele de vamos fazer? Então, os períodos ficaram 2 períodos distintos e 9 meses. Então, Tá, 9 meses enquadrado como um insalubre com um grau médio para ruído. ok. Então vamos lá. Eu acho que assim, ó, você comentou que ele trabalhava no período noturno e Uhum. por muitas vezes ele recebia os equipamentos e não voltava na ficha. Sim, é impossível ele adentrar naquele setor sem os equipamentos de proteção, fazer a atividade Ok, dele. Só que, perfeito. por erro, por falha administrativa, algumas vezes eles não lançavam isso na ficha. Não, então, eu acho que assim, ó, uma das coisas que antes de a gente entrar ah, ah, na questão técnica, né, do parecer sobre os agentes, a gente tem que elaborar um tópico especificamente do ruído.
Ok. Desculpa, do equipamento de proteção individual, DPI. Para você explicar o que, que acontecia com relação aos EPIs. Explicar aqui no turno da noite que ele trabalhava, existia uma falha administrativa no registro, Uhum. explicar sobre os controles que existiam para fazer com que o funcionário trabalhasse com os equipamentos de proteção, então se havia placas no local, Tinha se sim. havia fiscalização. Tem algumas assinaturas de treinamentos no qual ele assinou também. Que ele havia sido treinado. Então, que a reclamada tomou todas as providências para que ele recebesse e utilizasse o DPI adequadamente. Uhum. Como falha administrativa, não havia sido registrado todos os equipamentos entregues ao reclamante, que é o que de fato aconteceu. Isso. Então, você faz um tópico explicando isso detalhadamente. E aí Pode você coloca... alegamento dele que ele utilizava, em nenhum momento ele não Peraí. falou que ele não utilizava. Que não Então, era... na perícia ele falou que utilizava? Sim, ele falou. Perfeito. E aí você, dentro desse tópico, você coloca isso. Coloca. Inclusive, o próprio reclamante, durante a diligência, falou que sempre trabalhou utilizando equipamento de proteção. Ou seja, houve uma falha administrativa, não ter todos os registros, mas isso não significa que ele trabalhou sem a proteção. Ok. Porque a questão da insalubridade, o que é? É estar exposto a um agente. É uma obrigação da empresa, da reclamada, fazer todos os registros. Mas ele não ter o registro não significa que ele esteve exposto ao agente. Ainda mais que ele mesmo afirmou que sempre utilizou. Tá? Qual a periodicidade de troca de protetor auricular que ela considerou? Ela colocou vários EPIs. Ela colocou alguns 6 meses e alguns 3 meses. Então, a maioria deles, o de plug ela colocou como 6 meses, o de concha também 6 meses, um outro de concha 12, tem aquele de espuma, ela colocou um dia, tem um outro de concha que ela colocou 4 meses. Então, tenho uma lista completa, né, desses EPIs que foram entregues e somente nesses períodos de 9 meses que não houve a entrega desses EPIs para esse funcionário. Ok. Uma coisa a se fazer, Bianca, é verificar esses períodos com relação aos fabricantes. Tá. No informe técnico dos fabricantes, o que é falado sobre a vida útil dos equipamentos de proteção? Tá bom. Porque ela pode estar considerando 6 meses e no fabricante falar que é até 24. Tá. Então você tem uma informação técnica do fabricante. O fabricante é um informe técnico? Isso, informe técnico do fabricante. Tá. Tem alguns que disponibilizam já no próprio site do fabricante, tá? Então, tá bom. Informe técnico do fabricante. Então, aí esse vai ser um tópico dentro desse campo de equipamento de proteção individual. Tá. Vai ser um tópico sobre a validade dos EPIs. Uhum. Aí você vai fazer isso para todos os equipamentos que ela considerou como tendo um período de validade definido. Protetor auricular, luva, máscara, para todos eles você vai fazer esse estudo e vai inserir no parecer técnico. Tá. Se foi diferente do que ela colocou, você vai colocar de que, embora a perita tenha considerado que a validade do equipamento é de 6 meses, segundo o próprio informe técnico do fabricante, é de 12. E aí você põe o quê? A imagem do informe técnico do fabricante, a evidência. Porque assim, ó, o perito tem fé pública, o assistente não. Então, tudo que o assistente fala, ele tem que comprovar. Tá bom. Então, todas essas alegações que você vai contradizer o perito,
tem que você comprovar através de evidência. Até no tópico anterior, ela colocou no laudo dela que o reclamante afirmou que sempre utilizava os EPIs? Sim, ela colocou que no dia ele falou que utilizava os EPIs e falou os EPIs que o reclamante tinha comentado. Então, quando você colocar de que o próprio reclamante reconheceu que sempre utilizou todos os equipamentos de proteção, você cita o próprio laudo da perita, Tá, como está citado no próprio laudo policial. Então, tá. ela tem essa informação, né? Então, você sempre coloca uma evidência daquilo que você está dizendo, para comprovar. Ok. Então, vai fazer um tópico macro ali sobre EPIs, tá? Falando sobre a circunstância, né, da troca dos EPIs, da falha administrativa que houve e da periodicidade de troca. E aí, eu sugiro que você use a, a portaria 176 da Secretaria de Inspeção do Trabalho. Repete, Lá na plataforma do YouTube. portaria 176? Isso. Está disponibilizado lá na aula de EPI. Tá. Eu Tá é bom. aluna nova da História de Polícia, estou muito feliz. Também estou Lá feliz. na aula de EPI tem disponibilizado lá o texto da portaria. Essa portaria fala o quê? Ela fala sobre o equipamento de proteção individual. Então, é justamente sobre isso. Então, ela fala que a vida útil depende de vários fatores, inclusive conservação do equipamento, ambiente que ele é utilizado, e que não existe algo fixo, né? São uma série de variáveis. Então, através do texto da portaria 176, vem a pergunta para a perita. Com base no que ela determinou esses períodos de validade? Se o fabricante indicar que seja diferente, tá? Tá bom. Vai lá no Porque informe ela técnico do fabricante, verifica, então, a vida útil de cada EPI listado por ela, verifica se está compatível com aquilo que ela colocou no laudo. Se não tiver, tá. questionar como que ela chegou nessa informação, uma vez que a própria portaria 176 determina que a vida útil é variável. Tá. Então, com isso, você ganha argumento para justificar que hora foi entregue com 6 meses, hora com 12 meses. Tá bom. Okay? E é um argumento técnico, é um argumento legal, né? Porque assim, ó, o perito não pode emitir opinião pessoal. Né? Artigo 473 do novo Código do Processo Civil. É vedado ao perito a emissão de opinião pessoal que exceda o exame técnico ou científico. Então, o trabalho dele tem que ser técnico. Qual a informação técnica que ela usou para chegar nesses períodos de validade? Essa que é a questão, entendeu? Entendi. Por isso, se você tiver uma informação técnica diferente da dela, dada pelo fabricante, você coloca a informação e fala: e a doutora perita tirou da onde a sua informação? A ideia é essa, você estabelecer a controvérsia. Tá, entendi. Ok? Agora, E aí, pode falar. Para calor, ela pode usar. É uma dúvida que eu tinha se ela podia usar a documentação que foi cedida pela empresa. A empresa entregou os LSTCAT, o PPRA. Na documentação deles está acima do limite, então ela fala, olha, é insalubro do período de 2017 e 2019, vamos dizer assim. E ela pode utilizar. Só que ficou meio grau. Não entendi. Ficou no documentação, no LTCAT, ficou meio grau acima do limite. Ficou 30,5. E eu falei, gente, como que a empresa faz um negócio desse? Então ficou assim. O LTCAT está dizendo que é insalubre? O LTCAT está dizendo que é insalubre.
Então, não tem muito como correr. Tem pode correr. É isso que a gente falou, não vai ter como a gente falar que a quantificação realizada não foi feita no período de 60 minutos, não foi feita na zona mais atingida do colaborador, porque a documentação da empresa está acima. Então, a Sim. dela ficou abaixo, a da empresa ficou acima, na documentação está como insalubre, a empresa nunca nem leu essa documentação. Então, não vai ter Aí não muita tem muito o que fazer, né? Aí não tem muito o que fazer. Só vamos voltar um pouquinho, só para a gente fechar o raciocínio. Então, você vai fazer esse tópico de EPI e não vai concluir nada, você só vai dar informação. Ok. E colocar os questionamentos depois dentro do texto. Você pode inserir o questionamento, né? Fala, se o informe técnico do próprio fabricante determina que sejam 12 meses, como que a senhora perita determinou que são 6 meses? Qual a base técnica utilizada? Dentro do texto você pode já inserir isso, dentro do próprio parecer técnico. E aí você fecha sem conclusão nenhuma. Aí vamos para a análise dos exemplos. Bom, vamos começar pelo ruído. O ruído deu acima nos dois, tanto no dela quanto no da empresa. Correto. Não tem para onde correr do nível de ruído, nem do que falar sobre a avaliação que ela fez, porque por mais que você conteste a forma como ela avaliou, o da empresa mesmo deu acima do limite. Sim, Então, é um ambiente ruidoso, sim. Não tem então como a gente qualquer tem que modificação. trabalhar com os equipamentos de proteção. Tá. E aí você vai fazer o quê? Você vai utilizar os argumentos que você usou lá no item dos EPIs. Tá. E aí fala que, conforme abordado no item tal dos equipamentos de proteção, o reclamante sempre trabalhou com a proteção devida. Inclusive, ele mesmo explicitou isso à polícia. Né? Inclusive, consta no laudo pericial. E aí você explica tudo o que aconteceu. Né? Tá bom. Dessa forma, e aí você faz a conclusão. Dessa forma, não há o que se falar em condição insalubre de trabalho, visto que a falta de registro não significa que ele teve exposição ao agente insalubre. Apenas não houve o registro. É uma obrigação da empresa? Sim, é uma obrigação da empresa. Mas não é porque não está registrado que houve a exposição. Ok. Né? Então, você vai utilizar a questão da periodicidade de entrega, que você abordou lá em cima, e dessa falha administrativa que houve. Perfeito. Então, informe técnico do fabricante, verificação e colocar com uma pergunta, né, um questionamento sobre a base técnica. Ok. Então, o mais importante era esse norte mesmo que eu tinha que fazer agora. Então, é uma falta de registro, é uma falha administrativa da empresa não colocar isso na ficha de EPI. Obrigadão, viu? Durante a perícia, tinha paradigma trabalhando? Ela não utilizou, ela não chegou nem a entrar no setor. A gente acompanhou ela e ela não entrou na cabine de pintura. Ela ficou próxima à cabine de pintura, foi lá onde a gente faz a separação da tinta, mas ela não chegou a usar nenhum paradigma. Ela conversou com o supervisor do funcionário, fez então a entrevista com o supervisor do funcionário e não chegou nem a entrar no setor, na cabine de pintura em si. E o que o supervisor falou? Ela perguntou sobre o EPI? Sim. Não, ela não perguntou sobre o EPI. Ela questionou bastante, porque esse funcionário também estava pedindo periculosidade. Ela questionou sobre ele adentrar dentro do setor de separação e preparação da tinta. Então, o questionamento maior dela foi exatamente para constatar que aquilo não era verídico, que tinha pessoas autorizadas a fazer essa entrada e que esse funcionário em si ele não entrava nessa separação e preparação da tinta. E aí não caracterizou a periculosidade? Não caracterizou periculosidade. Tá, muito bom. Você chegou a fazer Você acompanhou a perícia? Acompanhei. Você chegou a perguntar alguma coisa para o supervisor sobre o EPI? Ou ele, espontaneamente, comentou para a perita sobre o EPI?
Ele comentou que não podia entrar dentro sem um protetor auricular e que se fazia a troca dos filtros sempre que precisava, que não tinha assim uma troca periódica. Então, sempre que saturava o filtro era trocado. E isso é realmente, agora na lembrança, ela questionou o reclamante falou que isso era verídico, que ele sempre trocava o filtro assim que saturava. Então, tinha dia que Entendi. trocava mais de uma vez por dia, tinha dia que trocava só no outro dia. Passava Perfeito. 2 dias sem trocar. Então, você pode até colocar, é, eu, no meu parecer, eu sempre coloco, né, a versão do reclamante, a versão da reclamada e a versão do paradigma. Tá, Logo depois da versão da reclamada, né? E tá. aí você coloca ali paradigma, função, quanto tempo na empresa, tal, tudo direitinho. E o que ele falou. E Uhum. aí, quando você está fazendo a análise lá do ruído, você pode citar, falar, conforme explicado a senhora perita, pelo senhor fulano de tal, supervisor, paradigma, não é proibido entrar no local sem uso dos equipamentos de proteção adequados e tal. Por quê? Isso daí corrobora a versão da empresa. Perfeito. Então, você usa isso para corroborar aquilo que você está dizendo. Uhum. Porque, em último caso, o advogado pode propor uma prova testemunhal e utilizar esse supervisor como testemunha, Tá bom. porque ele participa da perícia, tá? Bom, fechou o ruído. Calor Fechou? não tem muito o que fazer. Não, não tem. Calor Calor está não acima adianta. na documentação, ficou abaixo na quantificação dela, a quantificação dela foi feita de uma forma errada, ela colocou no laudo que fez certinho. Ela colocou no laudo que ela fez 60 minutos, fez na zona mais atingida do corpo, mas não tem muito o que fazer. Calor, realmente. A gente até ficou, quer dizer, eu fiquei até com uma dúvida se eu poderia questionar isso numa próxima. A gente aprende um pouquinho com as falhas no primeiro. Se tinha o período de intervalo, ela classificou como um trabalho contínuo. Então, em momento algum, a gente pensou em questionar se havia essa pausa, esse descanso nessa tarefa dele, entendeu? O que tem escrito no LTCAT? Que é contínuo ou tem intervalo? Contínuo. No LTCAT está como contínuo, atividade moderada. E ela Entendi. considerou Se, exatamente o que estava no LTCAT. se no LTCAT não tivesse descrito a atividade ou tivesse a conclusão, você poderia tentar trabalhar em cima da caracterização da atividade, como moderada, como leve, qualquer coisa nesse sentido. Mas Uhum. se está conclusivo, né, não tem muito o que fazer. E ela caracterizou até quando isso? Ela caracterizou 2 anos. Ela caracterizou 2017 e 2019. Até dezembro de 2019? Isso. É porque depois de dezembro mudou Sim. o anexo 3. Então a Uhum. avaliação é diferente. Né? Uhum. Mas, bem, calor não tem muito o que fazer. Então, Né? Ela usou a própria documentação da empresa, fica difícil de alegar qualquer coisa diferente. Você pode, independente disso, né, colocar aqui, por mais que, né, a documentação no LTCAT esteja caracterizando isso. Deixa uma dúvida que me ocorreu. Por que ela caracterizou 2017, 2019 e 2018 não? porque 2018 no laudo está baixo. Entendi. Entendeu? Então, Precisa o rever o LTCAT de laudo. 2017 está acima e o de 2019 também está acima. Então, ela caracterizou Então, 2017 e 2019. 2018 não, porque está abaixo no LTCAT. entendi. Precisa rever o laudo para entender o que está certo. Né? Sim, Porque e aquele, as temperaturas, a quantificação tá uma diferença bem grande, assim, relevante, de 2017, 2018, 2019. A gente vai até, depois que concluir tudo, entrar em contato com a empresa, verificar se eles estão fazendo de uma forma correta essa quantificação, para fazer um laudo, né, conclusivo para saber exatamente, porque se 2019 ficou acima, se 2020 vai ficar 21 agora vai ficar abaixo, como vai ficar essa quantificação?
Porque assim, ó, tem que ver como essa medição foi feita. Porque que nem, hoje aqui A em gente Santos não... fez 40 graus. Hoje aqui em Santos fez 40 graus. Tá. Qualquer avaliação de calor que eu vá fazer em qualquer lugar vai dar acima do limite. Né? Então tem que entender como é que foi feita essa avaliação. Para E ver se ela doeu está o sendo meu feita. coração por ter ficado meio grau acima. Eu olhei e falei, cara, não é possível. Mas vamos Tem lá. que entender direitinho essa Tá, avaliação como foi feita. Mas tá vamos para bem. a gente química que dá para a gente trabalhar também. Tá. Agente Ah, químico, ela enquadrou, então, no anexo 11 e no anexo 13. o Ela, anexo 11, por quê? ela Tem medição? enquadrou por causa de tolueno, xileno, éter, etileno, por ser absorvidos por via cutânea e durante os períodos acima indicados, o reclamante elaborou sem que houvesse a comprovação do fornecimento de EPI adequado que impedisse a absorção desses agentes químicos pela pele. Ok, muito bonito o enquadramento dela. Espera aí que eu fiz besteira aqui, minha norma não estou conseguindo abrir. A Peraí. quantificação da empresa está abaixo, ela menciona em algum Ok, lugar, mas ela está questionando via cutânea, para o anexo 11. ok. Não está totalmente. É uma das interpretações que o anexo 11 pode ter, mas ela pode ter outra. Primeira coisa que tem que avaliar é se todos os agentes que ela citou têm absorção pela pele, tá? Tá. Esse é um, por exemplo, cadê? Avaliar. Eu estou escrevendo, calma aí. Se todos os agentes têm absorção pela pele. Esse é um ponto. Outro Ok. ponto, e aí é a interpretação da norma, tá? A norma ela é Uhum. aberta a vários tipos de interpretação. No anexo 11 está escrito o seguinte: todos os valores fixados no quadro 1 são válidos para absorção apenas por via respiratória. Uhum. Item 1. Nas atividades nas quais foram trabalhadores ficarem expostos a agente químico, a caracterização ocorrerá quando for ultrapassado o limite de tolerância no quadro 1. Então, você pode utilizar esses dois itens, item 1 e item 2, e as medições que a reclamada tem, para descaracterizar a caracterização que ela fez. Ok. Item 1, item Porque o 2 item do 5, anexo 11, né? isso, item 1 e 2. Tá, já. Porque o que ela usou foi no item 5, que está escrito o Sim. seguinte: na coluna, absorção também pela pele, estão assinalados os agentes químicos que podem ser absorvidos por via cutânea e, portanto, Uhum. exigem manipulação, na sua manipulação o uso de luvas adequadas, além do EPI necessário à proteção de outras partes do corpo. Mas não fala sobre caracterização. O único Tá. lugar que fala em caracterização é no item 1. E outra questão. A empresa ela tem medição desses agentes? Tem. Tá. E aí você vai utilizar essas medições. Fala, olha, no item 1 fala que a caracterização da insalubridade ocorrerá quando for ultrapassado o limite de tolerância constante no quadro 1 do anexo 11. E, conforme as medições, não foram ultrapassados os limites. Tá, vou dar uma olhadinha direitinho na documentação, o que foi quantificado nesse LPCAche, para ver se realmente foi quantificado algum dos itens que ela lista aqui. Se não foi quantificado, você tem um outro argumento, de que o reclamante ele não manipulava tolueno, ele não manipulava xileno, N-pentano e o diaba 4. Ele manipulava uma tinta, que é uma mistura que na sua composição tem esses elementos. Eu imprimi a FISP da tinta. Tem acetato N-butila, butilglicol, xileno e butanol. Esse é os itens que tem na composição da tinta que ele utilizava. Talvez. Estou dando uma olhada aqui na minha equipe.
Então, se a empresa não notificou, você pode utilizar esse argumento. Ela não, eu já trabalhei em empresa em Uhum. que era utilizado chileno mesmo, puro. Isso é uma coisa. Uma tinta que na sua composição tem chileno é outra. É a mesma coisa que a caracterização da água sanitária Uhum. como um álcali cálcico, porque tem hidróxido de sódio, mas a quantidade qual que é? É muito pequena. Percentual é muito. Então, o reclamante ficava exposto à tinta e não ao produto em si. Perfeito. Igual o chileno, aqui na concentração está faixa de 10 a 25%. Ok, tá tudo bem. Então, tem que ver se a empresa tem a avaliação. Se a empresa tiver avaliação e tiver abaixo, o que você vai utilizar como argumento é o item 1 Tá. do anexo 11, que fala que a caracterização ocorre quando diz que está acima do limite de tolerância. Ponto. Uhum. Né? E aí entra uma outra questão sobre os EPIs. Ele utilizava creme de proteção para as mãos? Só tenho 2 lançamentos de creme de proteção para as mãos. Desses 10 anos que ele ficou, só lançaram na ficha de EPI 2 vezes. Deixa eu adivinhar. Tinha um pote na oficina. Não, também pensei isso. Era uma bisnaga de 200 gramas. Para Tá. minha E era ficha. entregue efetivamente para ele? Era entregue, só que não registravam o fornecimento. E o creme ele não falou. Ele não listou o creme no dia da perícia. Ele não falou do creme. Tá. Tudo bem. Mas ele reconheceu que não era sempre que ele assinava. Sim, reconheceu. Então, se ele reconheceu e ele efetivamente recebia, você vai usar o mesmo argumento que você usou lá em cima, de que é uma falha administrativa, mas que ele efetivamente recebia. Inclusive, ele mesmo reconheceu que recebia os EPIs sem assinar a ficha. Ok. Não é nenhuma invenção, não é nenhuma história. E o advogado pode utilizar testemunhas dentro da audiência de instrução para comprovar a tese que está sendo abordada. Uhum. Ok? Ok. Olha lá. Sobre. Ela caracterizou alguma coisa com base na máscara? Não. Não, nada. Nada Nada. respiratório. Nada. Ela Tá. caracterizou a luva, o contato por pele. Ok. Mesmo para o anexo 13. Tá. Anexo 13, ela caracterizou como atividade pintura de pistola com esmaltes, tintas, vernizes e solventes contendo hidrocarbonetos aromáticos. Tá. E ela não considerou nada para a descaracterização. Não. Ela colocou que ele estava utilizando o creme protetivo, que tem a ficha de EPI, com a entrega do creme protetivo e das luvas nitrílicas, só que nos períodos discriminados, que são 5 períodos que ela colocou, ele não estava protegido porque não tinha a ficha, não estava descrito na ficha essa entrega. Então, assim, ó, o laudo tem um ponto favorável, que ela considera que os EPIs são capazes de neutralizar a exposição. Isso, ela até fez uma quantificação de quantidade de creme protetivo que era usado por dia, um cálculo de 200 gramas dividido por 4 gramas por dia, que ficaria a bisnaga uns 50 dias. Até isso ela fez. Perfeito, tá certinho. A caracterização que ela fez está certinha nesse sentido. O que você vai colocar é corroborar, né, a caracterização que ela fez, e o que você vai explicitar é isso, de que teve uma falha administrativa, por conta disso não está registrado. Que o próprio reclamante reconheceu que recebia os EPIs e o Sim. próprio reclamante reconheceu que recebia sem assinar a ficha. Então, a falha administrativa não expõe o reclamante à condição insalubre. Tá. A falha Ou seja, administrativa da falta do registro. ok. Falta de registro não expõe na condição insalubre. O que expõe é ele não receber ou não utilizar o equipamento, ou não ter o treinamento.
E é, Agora, e é bem caracterizado que houve uma falha realmente nessa entrega, porque são períodos, tipo, algumas datas que ele não tinha, ele não colocou na ficha de EPI a luva ou o prêmio produtivo. Então, recebi, então, depois parou de receber? Não, ele sempre recebeu, só que não lançava. no tópico de EPIs, você vai explicar isso bem detalhadamente, Tá, para deixar bem claro isso. ok. E então, assim, ó, isso acontece, esse tipo de falha? Sim, acontece, né? Mas o que você vai enfatizar é que a reclamada, ela tinha controle sobre a atividade sendo realizada, porque havia fiscalização, tinha um Uhum, supervisor que fiscalizava a atividade. Então, não uhum, tinha como ele realizar a atividade sem estar com equipamento de proteção, porque tinha alguém olhando. Ele uhum. tinha treinamento, Sim, tem o o list. treinamento. Se tem uma periodicidade de treinamento, melhor ainda. Uhum. Tem as Aí placas você também. Posso usar as placas de sinalização, de uso obrigatório de EPI. sinalização, né? O item Uhum. da NR6 que fala que é responsabilidade do trabalhador informar quando o equipamento de proteção não está apropriado ao uso, está em próprio uso. Se ele teve treinamento e alguma vez ele trabalhou com um equipamento sem estar próprio ao uso, é responsabilidade dele também. Não é só a empresa que tem responsabilidade, o reclamante também, né? O trabalhador também. Então, é Uhum. responsabilidade dele também. E que ele Tá, foi treinado. Sendo assim, é impraticável que ele trabalhasse sem os equipamentos de proteção, né? E sendo desta forma, não tem como caracterizar insalubridade, visto que foi uma falha administrativa de registro e não de entrega de EPIs. ok. E aí você pode questionar a perita de por que ela não considerou o fato dele mesmo ter afirmado que recebia os EPIs sem assinar a ficha. Tá bom. Eu Tá. acho que aí é o caminho que eu adotaria. Perfeito. Perfeito. Então tá bom. Já deu uma luz, sim. E aí eu vou fazer então a documentação, entrar com o pessoal da empresa para informar algumas coisas que precisaria tirar dúvidas, mas é realmente esse o caminho, tá bom? Show de Obrigada bola, Bia. mesmo. Obrigada Obrigado, mesmo. eu. Tchau, Tchau, tchau. tchau. Então, galera, a ideia desse quadro hoje é essa. É uma mentoria aqui, ó, tete a tete, né? Que é justamente isso, né? Viu só a diferença de se ter uma pergunta e se ter alguém explicando, né? Deixa eu ativar aqui novamente os comentários, explicando com detalhes as circunstâncias do caso. É uma diferença gigantesca, né? Quando a gente só tem a pergunta escrita e tem alguém explicando sobre todo o caso. Isso muda completamente a forma com que eu consigo interpretar e muda completamente a forma como eu consigo ajudar. Por isso que eu peço para entrar aqui ao vivo comigo. Vou fechando por aqui nossa pergunta para o Vagnão de hoje, tá bom? Quero agradecer aqui a presença de todos os experts, todos os amigos, tá? Obrigado pela sua audiência aqui, por estar aqui acompanhando. Show de bola, fiquei muito feliz. Fiquem com Deus e vamos juntos. Juntos a gente vai muito mais longe.